nós estamos trabalhando um relacionamento com Cristo. Semana passada nós falamos sobre a humildade. Quão importante é termos um coração humilde. Quão importante é realmente, verdadeiramente sermos humildes. Simplesmente declarar eu sou humilde, ou viver, ou uma vestimenta que aparenta humildade. Mas é ser humilde de coração, como Jesus foi, como Jesus é. Hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. Poder do perdão. Como que é importante, queridos? Nós estamos vivendo num mundo de as pessoas cheias de ressentimentos, cheias de, sabe, alguém falou alguma coisa, me feriu. Eu falei alguma coisa, feri alguém. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? E queridos, deixa eu falar uma verdade. Você vai continuar ofendendo pessoas. E eu vou continuar ofendendo pessoas. Nós vamos ainda ofender e ser ofendidos no decorrer da nossa vida. A pergunta que nós precisamos fazer é o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos lidar com esses conflitos? Como nós vamos lidar com essas situações, queridos? Como nós vamos trabalhar isso dentro de nós? Porque, queridos, quando tem um conflito, quando você ofende, quando você é ofendido, não se resolve só com um sorrisinho. Não se resolve com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O mundo parece que incentiva o ressentimento, incentiva a vingança, incentiva o afastamento. Nós vemos nos filmes, nas séries que nós estamos assistindo. Quanto tem? Não, fez, vai pagar. Vai sofrer. É a mesma moeda, do jeito que fez comigo, vai pagar, vai ver. Mas a Bíblia mostra uma coisa diferente, queridos. Sabe, Deus nos chama ao perdão, à restauração e à reconciliação. É assim que Deus nos chama. Olha essa frase aí, queridos. O perdão bíblico não é ignorar o erro, nem fingir que nada aconteceu. O verdadeiro perdão une graça e verdade, amor e correção, misericórdia e restauração. Esse é o verdadeiro perdão, queridos. Esse é o perdão bíblico que nós precisamos buscar e batalhar para que possamos viver assim. Eu quero compartilhar 3 pontos com vocês. O primeiro é que a graça que perdoa. A graça que perdoa. O perdão de Deus a nós, queridos. E a necessidade que nós temos de exercer o perdão nos relacionamentos. Nos relacionamentos, em todo tipo de relacionamento, nós precisamos perdoar. Nós vamos usar 2 textos básicos e vamos começar com o de Colossenses 3, 12 a 14. Colossenses 3, 12 a 14. Diz assim o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, esteja o amor. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para a igreja de Colossos, para ensinar como que era uma vida, como que deveria ser a vida de quem pertence a Deus. Quer saber como é uma vida
de alguém que pertence a Deus, vá para a carta de Colossenses, estude ela, leia ela, medite nela, peça para o Espírito Santo falar para o Senhor, eu quero saber como que eu devo viver, porque eu sou do Senhor. E Paulo estava escrevendo a eles para isso. E ele chama os crentes de quê? De eleitos de Deus, santos e amados. Essa é a nossa identidade, irmão. Você tem que saber a sua identidade. Quem é você? Você é um eleito, um santo, amado. Você é escolhido pelo Senhor. O Senhor, sabe, te amou desde antes da fundação do mundo. Nós somos do Senhor. Nós somos de Jesus. Sabe, não somos pessoas que estão se esforçando para ser boas. Nós não estamos, sabe, mas nós somos pessoas que foram chamadas. Somos pessoas que o Senhor separou. Somos pessoas amadas. Amadas por quem? Por Deus. Acima de qualquer coisa. Nós somos esse tipo de pessoa, amada por Deus. Talvez você não entenda a questão da identidade sua ainda. Minha identidade em Cristo. A sua identidade não é a sua profissão. A sua identidade não é o que você tem. A sua identidade não é o que você faz. A sua identidade é que você é eleito de Deus, santo e amado. Essa é a nossa identidade. Sabe, é isso que nós precisamos. E quando nós olhamos para essa identidade nossa, Ele nos dá uma ordem no texto: revesti-vos. O tempo que essa carta foi escrita, revestir-se significava pôr uma roupa completamente nova, tirar aquela velha que não era mais adequada e mudar as suas vestimentas. A roupa que nós precisamos vestir, queridos, são as qualidades que vêm de Deus. É aquilo que vem do Senhor. É aquilo que vem das promessas dEle, da verdade que está escrito nessa palavra, a qual eu preciso conhecer. Eu preciso dessas qualidades na minha vida. E algumas delas, o texto está dizendo, né? Misericórdia, bondade, humildade, paciência. São qualidades que nós precisamos ter, queridos, como eleitos de Deus, santos e amados. Versículo 13 ele diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa expressão, assim como, nesse texto, é a chave aqui nesse texto. Perdão que nós vamos praticar, queridos, não é menor do que o perdão de Deus. Sabe, o perdão não é diferente, nem é condicional. Ele deve seguir exatamente o mesmo modelo do perdão que nós recebemos de Deus. É o mesmo perdão que eu e você recebemos de Deus. Sabe, e Deus não esperou que nós merecêssemos esse perdão. Deus não esperou que nós pedíssemos direito, sabe, nós tivéssemos um jeito de falar que seria correto para pedir perdão. Ele não esperou. Sabe, Deus não deixou de nos amar por causa dos nossos erros, queridos. Deus não deixou de te amar. Ele te perdoou plenamente em Jesus Cristo. Fala assim comigo: eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sou eleito de Deus. Sabe, queridos, nenhuma voz do inimigo pode ser aceita no seu coração, na sua mente, dizendo que você não é isso. Nenhuma pessoa
pode chegar para você, ela pode até falar, mas você não precisa aceitar, querido, porque você é amado de Deus. Você é perdoado. O Senhor te chamou. É isso. Sabe, é Ele que fez isso. E aí tem mais uma frasezinha para nós lermos aí no telão. Nós entendemos que perdoar não é uma opção para quem é cristão. É uma consequência de ter sido perdoado. Sabe, queridos, eu preciso perdoar porque eu fui perdoado. Nós precisamos disso. Sabe, o Evangelho, queridos, não é apenas a notícia de que nós fomos salvos, mas é o padrão que nós devemos viver com as pessoas, com os outros, com aqueles que têm nos ofendido. Se Deus Ele nos perdoou de uma dívida tão grande, queridos, que era a morte eterna, que é o pecado, como nós não perdoaremos por coisas tão pequenas? Talvez você possa até dizer, querido, que o que fizeram para você é grande demais, mas eu tenho certeza do que não é maior do que nós fizemos com Cristo. Não é, queridos. E Ele nos perdoou. Sabe? Então, perdoar, queridos, é isso, sabe? É você entender isso. Perdoar é seguir o mesmo padrão. E quando nós olhamos no versículo 14, o amor ali, quando ele é mencionado como que? O vínculo da perfeição. E é isso que mantém tudo unido. Sabe? O amor é a razão. O amor, ele é a força, queridos, para nós perdoarmos sempre. Para perdoar não é uma vez, 2 vezes. É como Jesus respondeu: é 7 vezes? Não, é 70 vezes 7. Ao dia, tá, irmãos? Se alguém fizer alguma coisa contra nós, durante o dia, 70 vezes 7, nós temos que perdoar. O fundamento do perdão cristão, queridos, não está nos nossos sentimentos e nem em sentimento algum. Eu senti que eu devo, eu ainda não senti. O reino de Deus não é feito por sentimentos, não é feito por emoções. O reino de Deus não é arrepios. O reino de Deus, queridos, sabe, o fundamento do perdão é a obra de Cristo. É a obra dele, somente dele. Paulo não está dizendo no texto, perdoe porque ele merece. Não, perdoe porque a ofensa é pequenininha, você pode perdoar. Paulo não está dizendo para nós perdoarmos, porque eu já esqueci. Ninguém esquece, irmãos. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós não esquecemos. Você pode passar por cima, você pode voltar a conversar com a pessoa, você pode sorrir para a pessoa, mas ninguém esquece. Nenhum de nós esquecemos disso. Sabe o que Paulo diz? Assim como o Senhor vos perdoou. Esse é o padrão, queridos. Esse é o padrão do nosso perdão. É o perdão que nós recebemos de Deus. Antes de sermos, perdoados, nós éramos pecadores diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, diante de um Deus perfeito, diante de um Deus que não tinha nada de imperfeição. Ele nos perdoou. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque nós pedimos perdão. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Sabe quando você recebeu o perdão, queridos? Lá na cruz do Calvário.
Então quer dizer que eu não preciso mais pedir perdão, eu não preciso mais me arrepender. Precisamos continuar reconhecendo que erramos, que pecamos, e necessitamos do perdão. Necessitamos continuar entendendo isso. Nós não tínhamos mérito nenhum, queridos. Qual que era o mérito nosso? Mas nós recebemos o quê? Graça. Graça de Deus. Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Deus toma a iniciativa. Por isso o Evangelho, queridos, é a maior demonstração, sabe, da graça que restaura. O Evangelho do Senhor. E Paulo diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, ele está reconhecendo nesse texto, queridos, que pode existir uma ofensa, que há dor, que pode haver motivo para reclamar, sim. Ele não está dizendo, nem falando para nós, não, nada aconteceu, mas ele manda eu e você perdoarmos, queridos, mesmo quando há motivo para nós nos magoarmos, mesmo quando há motivos, quando há dor, ele manda a gente perdoar. Agora, ignorar o erro não é bíblico. Às vezes a gente acha que, esqueceu. Não esquece. Ignorar o erro não é bíblico, pois o pecado ele vai trazer dano. A ofensa, ela traz dano. E ela precisa ser tratada, queridos, para que a comunhão ela seja verdadeira, ela seja restaurada. Quando nós lembramos, queridos, da grandiosidade, da imensidão do perdão que nós recebemos lá na cruz. Sabe, é impossível nós justificarmos, é impossível nós continuarmos dizendo, ter uma vida de ressentimento. Não, eu sou ressentido com fulano. Não, eu tenho alguma coisa contra fulano. Porque, queridos, a grandiosidade, o amor, sabe, a imensidão do que Jesus fez por nós, faz com que isso seja uma justificativa impossível. Ou seja, não existe justificativa para não perdoar. Não existe. Porque quem vive da graça, queridos, deve aprender a distribuir graça. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Entretanto, queridos, perdoar não significa ignorar o pecado ou fingir que nada aconteceu. A mesma Bíblia que nos ensina a perdoar, também nos ensina a lidar corretamente com os conflitos. E aí nós vamos para o segundo ponto e o segundo texto. O segundo ponto, o amor que confronta. O confronto deve ser amoroso e restaurador. E o segundo texto, Mateus 18, de 15 a 17, que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Aqui Jesus ensina a regra da conduta. Aqui Jesus ensina como nós devemos lidar, sabe, confrontar as pessoas dentro da comunidade. Nós devemos fazer assim. Quando nós olhamos a cultura judaica da época, a palavra pecar, ela significava errar o alvo. A gente aprende isso no nosso curso de integração. Quando você quer fazer parte da comunidade, da família missionária, nós temos um curso que ensina isso. Pecar é errar o alvo, é desviar-se do caminho certo, é também ferir o outro e a Deus. Quando alguém nos ofende, queridos, nos ofende a nós
e a Deus. Quando você ofende alguém, você ofende a pessoa e ofende a Deus. É bom nós entendermos isso, queridos, porque é muito legal, muito simples, legal não, é muito simples quando eu ofendo o Pablo, eu ofendi o Pablo, só o Pablo, não é tão simples assim, eu ofendi o Pablo, mas ele, a identidade dele é o que, queridos? Escolhido, ele é amado, a identidade dele está em Cristo. Eu ofendo a Deus quando eu o ofendo. Quando você ofende alguém, você está ofendendo Deus também, querido. E o primeiro mandamento que Jesus diz aqui: vá e a sós com ele repreende-o. E a palavra que repreende-o, queridos, repreender no grego significa expor o erro, mostrar onde errou, chamar a atenção para o que está errado, mas sempre com a intenção de corrigir, não de humilhar. Eu vi muita gente, nesses 20 anos que eu estou aqui em Carapó, eu vi muita gente chegar para mim e apontar pecado dos outros, porque queria humilhar, não corrigir. Eu vi muita gente dizendo: olha o fulano ali, olha o ciclano ali. Foi quando eu comecei a fazer isso, eu falei: irmãos, o que a Bíblia diz? Vamos para a palavra. Vai tu e ele só. Vai tu e ele só, querido. Mas sabe o que acontece na maior parte das vezes, queridos? A pessoa não faz isso. Sabe o que você está fazendo? Desobedecendo. Porque, queridos, se você diz que ama o teu irmão e não faz isso, me perdoe, irmão, mas não há amor. Se você não confronta o seu irmão em amor, para que ele seja corrigido, querido, porque o confronto bíblico apresentado aqui, queridos, não é punição, é resgate. Não é para massacrar, mas é para trazer de volta. E aí vem a palavra ganhou, que significa recuperar, trazer de volta, restaurar o que estava perdido. Sabe, queridos, se Jesus quisesse que nós ignorássemos o erro, Ele teria dito: esqueça, não ligue. Mas Ele não falou isso, Ele diz: mandou ir. Mas sabe o que acontece muitas vezes, queridos? É muito mais fácil, ao invés de eu ir para consertar, tentar resgatar a pessoa, é mais fácil eu falar com a outra pessoa. É mais fácil eu conversar com a outra. E aí eu começo a criar o quê? Animosidade. Aí eu começo a criar o quê? Um contra o outro. Aí eu começo a levantar falsos testemunhos. Porque se alguém falou alguma coisa, eu estava lendo, eu esqueci o autor, eu li até num português bem arcaico, ele falava assim: se alguém vem falar comigo, eu falo assim, falar de alguma coisa, ele fez contra mim? Não. Ele fez contra você? Não. Você foi até ele para resolver? Não. Então eu não quero ouvir. Mas nós somos curiosos, irmãos. Nós queremos ouvir a miséria. Nós queremos ouvir: me perdoe, a desgraça dos outros. É gostoso. Sabe, isso dá vontade de ver o que o outro está sofrendo. Eu ia falar um palavrão, né? Uma palavra mais pesada, mas não falar não, né? O que nós queremos, irmãos, é ver a pessoa sofrer. Jesus manda a gente ir até essa pessoa para resgatá-la, trazê-la de volta, ganhá-la novamente. Esse é o evangelho, queridos. Esse é o evangelho da cruz. Não é fingir que nada aconteceu. Deixa para lá.
Deixa para lá. Uma hora alguém vai saber, uma hora o pastor vai ficar sabendo. Uma hora as coisas vão aparecer. E é verdade, irmãos. Tudo que está oculto, a Bíblia diz que vai vir à luz. Inclusive aquilo que você fez. Não só o que os outros fizeram. Inclusive aquilo que eu e você falamos. Por isso, irmãos, eu já quero lembrar os irmãos. Nesse tempo de praia agora não teve problema, irmãos. Esse tempo que nós vamos viajar, não teve igual o ano passado. Não vai ter historinha negativa para eu contar dessa vez. Não teve problema na compra de bananas no mercado. Não teve, irmãos. Comprei banana, mas não teve problema. Até tentei passar naquele caixa, mas não deu. Irmãos, sabe, nós não podemos fingir que nada aconteceu e deixar o outro continuar errando. Nós não podemos, irmão. Nós não podemos deixar a nossa mágoa crescer até destruir a relação. A chave do texto, queridos, é essa. Essa parte aí, está escrita aí, agora no telão. Vamos ler todos juntos? Se ele te ganhaste a teu irmão. Vai tu e ele só. Não é para fuxicar para os outros. Não é para falar para ninguém. Vai tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste seu irmão. O alvo é ganhar o irmão, queridos, não é vencer uma discussão. E Jesus estabelece um caminho progressivo. Olha aí comigo. O caminho progressivo é conversa particular. Aí 2, vai lá. Se necessário, queridos, testemunha. E, se necessário, a igreja e o pastor. Aí você traz, pastor. Aí você vem falar comigo. Só se nós fizermos esse percurso. Queridos, quando a gente tenta cortar caminho, e ao invés de obedecer o que Jesus disse, vir aqui falar direto, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós estamos errados, irmãos. Nós não podemos fazer assim. Tudo que corta caminho dá errado. Tudo que tenta, sabe, antecipar aquilo que é longo, não tem jeito. Quando uma criança perde a infância, quando uma criança perde a adolescência dela, e já vai logo, sabe, tem que amadurecer logo, essa criança vai sofrer. Por isso que a gente fala, irmãos, esse negócio de ficar namorando cedo, por quê? Vai namorar depois dos 30 anos. Não precisa ser tanto assim não. Né? Não precisa ser tanto assim não. Mas, sabe por quê, queridos? Está aí um monte de adolescente doido para namorar, não tem um centavo onde encostar. Sabe, não tem onde, sabe, não tem dinheiro para comprar lanche para a namorada. Pai, dá dinheiro para mim sair com a namorada. Sabe, não tem nada. Aí, eu te amo, meu amor. A gente vê cheio de postinho. Eu te amo, eu te amo. Sabe nada o que é amor. Não entende o que é isso. Meus queridos, tem alguém aqui namorando adolescente aí? Eu vou te dizer, você só vai descobrir o que é amor depois que você casar. Que aí, as garras dos dois aparecem. Que até lá a gente esconde. Coitada da minha esposa. Né? Escondi bem. A hora que eu ver, eu não posso perder. Né? Aí, escondi bem. Mas, queridos, o alvo é esse, queridos. Saber ganhar o irmão. É isso que Deus quer que a gente faça. Então, sabe, cada passo é para dar chance de arrependimento, irmãos. Sabe, cada passo é para salvar a pessoa
e a comunhão. O amor bíblico não se cala, irmãos. O amor bíblico não se cala, e eu quero dizer para você que é crente há muitos anos, se você se calou muitas vezes com o seu irmão, por causa disso, me perdoe, mas você tem pecado a pedir perdão. Pastor, o senhor sabe o que é pecado? É pecado, a Bíblia acabou de dizer. Porque se eu sei o que fazer e não faço, eu estou pecando. Então preciso corrigir, irmão. Preciso consertar as minhas falhas. E é por isso que nós precisamos, queridos, cuidar, sabe? Querer o bem do outro. Sabe, confrontar não é falta. E eu vi isso muito, irmãos, no meu ministério pastoral. Lamentavelmente é uma característica da cidade. Quando você vai confrontar alguém do seu erro, da sua falha, sabe o que eles fazem? Desaparece. Some. Não quer ser tratado, não quer ser curado, não quer ser liberto. Não todos, tá, irmão? Não todos. Quando você mostra, sabe, irmãos, aqui, está vendo? Não concordo com o senhor, pastor. Ele vai embora. Porque é mais fácil. Porque a cura exige, irmão. A cura exige a limpeza. A cura exige arrancar a casca, às vezes. A cura exige espremer o carnegão, tirar. A cura exige, irmãos, sabe, e às vezes dói. Às vezes dói ser curado. Mas nós não podemos nos eximir disso. Não podemos, irmãos. Não podemos. Diferente do mundo, né, que confronta para humilhar, o cristão confronta para restaurar. Esse é o coração de Deus, irmãos. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus deseja que nós façamos. Existem 2 erros comuns. O primeiro erro é esse: fingir que nada aconteceu. A ofensa é guardada no coração, produz mágoa, distância e amargura. Nada aconteceu. Faz de conta que não está acontecendo nada, mas sabe que aconteceu. Sabe do que está passando, mas faz de conta. Esse é o primeiro erro, irmãos. O segundo erro é reagir de forma agressiva. Ao invés de buscar restauração, busca-se vingança. Busca atacar. Busca condenar. Busca pisar em cima. E eu quero te dizer que esses 2 erros, queridos, eles não são escritos e não estão escritos na Bíblia para nós praticarmos. Ele está dizendo justamente o contrário, para a gente não fingir que não aconteceu nada. É para ir. Ele também está dizendo que não é para a gente reagir de forma agressiva, é com amor. E aí Jesus, ele vem e apresenta um caminho correto. Que é o quê? Confronto amoroso. Tem que confrontar, irmãos. Errou, tem que errou. Errou, tem que confrontar. E a gente confronta, queridos, com a verdade. Quando o perdão e a correção, eles caminham juntos, queridos, inicia-se o processo de cura. Sem correção o erro continua, sem perdão a mágoa continua. A Bíblia ensina os 2 lados. Chamar o erro de erro, mas também escolher não guardar rancor. Essa é a única forma verdadeira de restauração. Essa é a forma, querido. Quando somos feridos, que nós devemos fazer 2 perguntas. Guarda essas 2 perguntas para você. Eu estou tentando restaurar apenas para provar que eu estou certo? Irmãos, eu estava pensando, preparando essa mensagem, eu olhei e às vezes, muitas das vezes, queridos, que nós tentamos restaurar, olhando para mim, era simplesmente para provar que eu estava certo. Só para isso. E quantas vezes nós fazemos isso? Talvez você no seu coração pense, eu sabia, pastor. Pois é, e você não falou nada.
pecou. Mas o senhor é o pastor. Pois é. Você devia ter falado comigo, chegado até mim. Se eu estou errado, conforme a palavra está dizendo, eu devo corrigir. A outra pergunta, meu objetivo é reconciliar ou punir? Porque muitas vezes, queridos, nós queremos é punir a pessoa, não é restaurar. Sabe, não é fazer com que a pessoa veja onde ela está, para que ela saia daquela situação. O amor bíblico, queridos, enfrenta o problema para salvar o relacionamento. Quando o perdão, queridos, e a correção caminham juntos, aí sim inicia o processo da cura. E é nesse momento, queridos, que a graça de Deus começa a transformar feridas em testemunho. Feridas em testemunho. E o terceiro ponto, a graça que restaura. É o processo de superação, da ofensa, através do amor e da graça. Versículo 14 de Colossenses 3 diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Depois de Paulo ter escrito várias virtudes cristãs, Paulo declara que o amor é o vínculo que une todas as virtudes. E esse vínculo, essa palavra, é a ideia de que algo que mantém unido, que sustenta, que preserva. Sabe, é isso. O amor, queridos, é o que impede que os relacionamentos se desfaçam. O amor faz isso. O amor, queridos, ele sabe, diante das falhas humanas, o amor faz isso, mantém unido. Volto a dizer, isso não significa tolerar o erro, o pecado, o procedimento, não. Mas significa que nós vamos responder à ofensa de maneira redentora, de maneira a trazer de volta, de maneira a salvar, de maneira a curar, de maneira que a pessoa seja liberta. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Cobrir aqui, queridos, não significa esconder a verdade. Cobrir, Vou tampar, vou esconder, ninguém vai ficar sabendo. Significa impedir que o pecado continue destruindo o relacionamento. E aí, olha essa outra. Cobrir significa permitir que a ofensa... cobrir significa não permitir que a ofensa continue governando o relacionamento, impedindo que o pecado produza destruição contínua. Cobrir significa isso. Sabe, não é esconder, mas é fazer com que aquele pecado não continue e que aquela pessoa seja salva, seja liberta. E Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele mostra que o verdadeiro amor, ele tem a capacidade de suportar, de esperar, de não se ressentir. Queridos, o amor não é um sentimento que vai e vem, tá? Agora eu estou amando, agora eu não estou amando. Não, hoje eu te amo. Não, hoje eu não amo você. Não, amor, irmãos, o amor é uma decisão baseada na graça de Deus, baseada em Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido, eu não mereço, mas o Senhor, sabe, me agraciou. Eu não merecia perdão, mas eu recebi, mas eu fui perdoado. Eu merecia ser condenado, mas Ele perdoou. Então, pela graça, nós podemos perdoar quem não merece perdão. Pastor, mas a pessoa me fez, ela não merecia perdão, não merece, mas pela graça eu perdoo. Pela graça eu vou perdoar.
A graça de Deus nos capacita, queridos, a reconstruir aquilo que foi quebrado. Nós entendemos que a ofensa tem poder para destruir, mas o perdão tem poder para transformar. Transformar, querido. Sabe, lembra disso, quando nós perdoamos, nós não estamos concordando com o erro. Nós estamos dizendo que o valor da pessoa é maior que o erro que ela cometeu. É maior que o erro que ela cometeu. Mas vai acontecer, queridos, de pessoas não aceitarem. Vai acontecer de você tentar consertar, mostrar, e a pessoa não vai aceitar. Lembra do processo, o caminho? Vai tu e ele só. Chama duas ou três testemunhas, não para fuxicar, não para falar mal, mas pessoas que são comprometidas, que amam e que desejam o bem um das outras, que vai orar, que vai interceder. Se mesmo assim ela não aceitar, queridos, aí você conversa com o pastor. Aí você traz para a igreja. Porque o processo de superação, queridos, não é esquecer o que aconteceu, mas é lembrar sem dor, é lembrar sem desejo de vingança, é lembrar e ver como Deus usou aquilo para nos fazer crescer e fortalecer. Eu tenho alguns testemunhos disso na minha vida, querido, que eu fiz isso. Eu não queria perdoar, eu queria esganar, eu queria torcer o pescoço, eu queria meter um murro bem no meio do nariz, eu queria ver descer sangue do nariz da pessoa, sabe, eu queria ver o zóio roxo, de tanto eu socar. Mas quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu não posso carregar isso, eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar, é uma decisão, sabe, feridas tratadas com amor e graça, deixam marcas que lembram o poder de Deus em restaurar e não a dor do passado. O perdão não muda o passado, queridos, mas muda o futuro. O perdão transforma feridas em oportunidades de restauração. Talvez você, alguém aqui nessa noite, talvez alguém tenha lhe machucado profundamente, tenha te ferido. Talvez existe uma conversa que precisa acontecer. Talvez, sabe, precisa disso. Talvez exista uma ferida que você tem carregado há anos, queridos. Talvez. Hoje Deus nos lembra. Libere perdão. Procure reconciliação. Confie na graça de Deus. Faça isso. Mesmo Deus, queridos, que restaurou nosso relacionamento com Ele, Ele pode restaurar os nossos relacionamentos quebrados entre nós. E para concluir, queridos, a cruz nos ensina duas verdades inseparáveis: a graça e a verdade. Deus não ignorou o pecado na cruz, queridos, mas Ele também não desistiu do pecador. Deus não ignorou isso, sabe? Por isso, perdoamos porque fomos perdoados. Corrigimos porque amamos. Restauramos porque fomos restaurados. Uma igreja saudável, queridos, ela não é formada por pessoas perfeitas. É tudo imperfeito, tudo cheio de falha. Mas é formada por pessoas pecadoras, alcançados pela graça, que aprenderam a perdoar, corrigir e a caminhar juntos. É por isso, queridos, que nós precisamos cumprir a regrinha que Jesus deixou para nós. Vai tu e ele só. Chama duas testemunhas. Leva para a igreja. Na primeira, se falou com ele, ganhaste seu irmão. Na segunda, se ele se arrependeu na primeira, ganhaste seu irmão. Se na segunda se arrependeu, ganhaste seu irmão. Na terceira, se ele não se arrepender, considera como um publicano e fariseu. Para enxotar, para chutar, talvez a gente fique pensando, tomara que não aceite nenhuma das vezes. Mas não é para isso, queridos.
Se nenhuma das 3 vezes ele aceitou, e a palavra diz, considera como publicano e fariseu, você começa de novo, apresentando o evangelho e levando ele para o caminho do arrependimento. É assim que Jesus quer que a gente faça. Não é para jogar fora. Jesus nunca jogou fora. Ele quer que nós arrependamos. Na cruz, queridos, olha essa frase aí no telão. Na cruz, Deus demonstrou que o verdadeiro amor não ignora o pecado, ele o enfrenta, o vence e restaura o pecador. Na cruz, Deus demonstrou que o verdadeiro amor não ignora o pecado, ele o enfrenta, o vence e restaura o pecador. Quando nós aprendemos a perdoar, queridos, nós somos fortalecidos. Individualmente, somos fortalecidos. Mas o resultado vai além de nós mesmos. Nós temos relacionamentos restaurados, comunidades sendo construídas de forma saudável, a paz, a confiança, a amor. E é exatamente, queridos, essa força da unidade, que nasce do perdão, que nasce da graça, que nós vamos ver no próximo domingo. Na próxima mensagem, onde nós encerraremos essa série. Para nós refletirmos e praticarmos durante essa semana. Quero, antes de falar, é importante que você lembre, queridos, disso, que você guarde na sua mente e no seu coração. Quando você ofende alguém, quando você peca contra alguém, você não está pecando somente contra a pessoa, você não está ofendendo somente a pessoa, você também está ofendendo a Deus. Para que carregar esse peso, irmãos? Para que continuar sofrendo? Para que continuar com dor? Faça isso não. Então vamos refletir e praticar. Existe alguma ofensa que ainda estou carregando e que preciso entregar a Deus para liberar perdão? Tem alguma coisa ainda que eu preciso, queridos, liberar perdão? Segundo, quando sou ferido, eu costumo confrontar com amor e graça ou guardar ressentimento e distância? Terceira, como o perdão que recebi de Cristo deve influenciar minha maneira de tratar aqueles que me decepcionaram? Ah, meu Deus! Como que o perdão que recebi de Cristo, o perdão que eu e você recebemos de Cristo, deve influenciar a minha vida de maneira a tratar aqueles que me decepcionaram? Amor de Jesus, queridos. Nós fomos alcançados por esse amor. Como que esse amor pode me influenciar para chegar até aqueles que me decepcionaram? Talvez você diga, foram muitos, pastor, que me decepcionaram. Não tem problema. Há muito a ser perdoado. Há muita graça a praticar. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti. Sabe, queridos, nós precisamos buscar o lugar de encontro. Lugar que você encontra Jesus. E pedir para o Espírito Santo de Deus dirigir e guiar a sua vida. Ore ao Senhor agora. Se renda ao Senhor nesse momento. Dobre o seu coração na presença de Jesus. Se há perdão a ser liberado, não deixa para depois, faça agora. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor diz que o sangue dele nos lava e nos deixa brancos como a neve. Espírito Santo de Deus,
Nós nos rendemos a Ti. Eu me rendo a Ti, Senhor. Se você está em pecado, se renda ao Senhor nesse momento. Confesse o teu pecado ao Senhor. Se você está vivendo uma vida de pecado, se renda. O perdão está no encontro. O perdão está na mesa. O perdão está com o Senhor no momento que você encontra com Ele. E Ele está aqui agora, nesse momento. Reconheça agora, querido, se arrependa, peça perdão. Senhor, transforma os nossos corações, Senhor. Tira o nosso orgulho, Senhor, a nossa justiça própria, Senhor, o nosso eu. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Nos render completamente a Ti nesse momento. E realmente reconhecer quem nós somos. Reconhecer onde nós estamos. Reconhecer a nossa falha, o nosso pecado contra a pessoa e contra Ti. Mas acima de tudo, Senhor, nós precisamos reconhecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer, ó Pai, que nós somos do Senhor. Que o Senhor nos chamou, que nós somos santos e amados. O Senhor nos escolheu, somos santos e amados. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos filhos, somos amigos, sentamos à mesa do Rei. Nós podemos desfrutar dos manjares do Rei, porque Ele nos convida a andar com Ele, a sentar à mesa com Ele. Mas para estar à mesa com Ele, nós precisamos rasgar o nosso coração, tirar toda dor, todo ódio, toda mágoa, todo o pecado, nos limpar. É esse o momento que o Senhor te convida agora. O Senhor te convida agora a rasgar o seu coração, se render a Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso ser resgatado por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, transforma os nossos corações. Coloca a tua mão no teu coração, se você assim o deseja, e ora comigo assim, fala: Senhor Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu pecado. O Senhor sabe que eu não quero perdoar, mas eu sei e eu entendi que eu necessito perdoar, mesmo não querendo, Senhor. Eu decido perdoar. Eu decido tirar esse peso dos meus ombros. Eu decido tirar a dor, a mágoa, o ódio do meu coração e entrego a Ti, Jesus. Espírito Santo, toma minha vida, ministra no meu coração e me leva pelo caminho certo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.